E aí, turma, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafael Alves para orientar vocês em relação ao Plano de Estudo Tutorado, volume 3, do terceiro ano do ensino médio, semana 4, unidade temática, política, participação e movimentos sociais. Dentro da nossa proposta da semana 4, trazemos aqui os movimentos em defesa dos direitos de gênero e sexualidade. Ao tratarmos aqui sobre o movimento em defesa dos direitos de gênero e sexualidade, nós estamos aqui refletindo a diversidade sexual. E nesse ponto, infelizmente, a gente vai observar nosso contexto no Brasil, mas em todo o mundo, de certa forma, é algo ainda bastante crítico. Os movimentos sociais em defesa dos direitos de gênero e sexualidade são instrumentos que buscam se organizar em torno de questões básicas que não são reconhecidas ou garantidas pelo Estado. Tratarmos aqui sobre o movimento em defesa dos direitos de gênero e sexualidade é refletir algo além da luta dos movimentos sociais em defesa dos direitos de gênero e sexualidade e da questão da identidade de gênero. É observar aqui também o reconhecimento de direitos, que é negado a muitos indivíduos. Isso pode levar, inclusive, à estigmatização e à violência. O Brasil é o país onde mais se notificam assassinatos da população de lésbicas, gays, bissexuais e transexuais. Essa tarefa tem sido majoritariamente realizada por movimentos sociais. Dados de entidades que contabilizam esses números informam que entre 2011 e 2018, a cada 16 horas, uma pessoa foi assassinada por causa da identidade sexual e de gênero. Foram, em média, 556 mortes por ano nesse período. De 1963 a 2018, foram mortas mais de 8.000 pessoas em razão da identidade sexual e de gênero. Um ponto aqui para a gente observarmos é que a falta de diálogo e o silêncio criam um ambiente de homofobia que reflete em violência psicológica, verbal, física e institucional, além de descriminalização, negligência, dentre outras. Dados da Fundação Getúlio Vargas apresentam diversos tipos de violência de direitos de caráter homofóbicos ao longo dos anos de 2017 e 2018. O estudo aponta que, apesar do alto número de denúncias, há uma dificuldade em coletar os dados devido à subnotificação. Por isso, se torna necessário o debate público que traga avanços das instituições estatais e na própria sociedade para coibir o preconceito e a descriminalização. Tratarmos aqui sobre a evolução dos movimentos pelos direitos da livre expressão sexual e de gênero, entender avanços e reconhecimento desse grupo social, que aqui no Brasil deixou de ser o movimento homossexual, o movimento gay, para, a partir da década de 1990, começar a ter uma observação para observar a diversidade sexual em questão, passando a ser o movimento GLS, que significa gays, lésbicas e simpatizantes. Depois, houve a mudança de nomenclatura para o movimento GLBT. Logo após a letra G e L inverteram de ordem, ficando LGBT, e essa modificação ainda continua ocorrendo. A proposta é incluir mais pessoas, dando maior pluralidade e visibilidade às lutas. Trazendo então o significado da sigla composta pelas letras LGBT, onde L significa lésbicas, G significa gay, B significa bissexual e T significa trans, com o tempo o movimento acrescentou outras letras para agregar mais pessoas que não se identificam com o padrão heteronormativo. Assim, foram surgindo mais letras na sigla e se incluindo no final o mais. Este símbolo significa as diversas possibilidades de reconhecimento e formas de existir na esfera das relações de gênero e sexualidade. Para entender a luta, os movimentos em defesa dos direitos de gênero e sexualidade, entendendo contextos históricos desse movimento, é importante voltarmos no ano de 1969, nos Estados Unidos, onde ocorreu um marco na luta pelos direitos relacionados ao gênero e à sexualidade. Estamos falando aí a revolta de Stonewall, um marco na luta por direitos. Na cidade de Nova York, um bar chamado Stonewall Inn era o ponto de encontro da população LGBT+, que naquele período havia uma proibição do próprio Estado em relação ao fato de uma pessoa LGBT+, ter relação com pessoas do mesmo gênero. Só que esse bar em questão, ele usava de estratégias, muitas vezes, de pagar até propina para policiais,
para fazer vista grossa do que ocorria no bar. Porém, no dia 28 de junho de 1969, a polícia não cumpriu o acordo e invadiu o bar, agrediu funcionários e frequentadores. Houve reação tanto de quem estava no bar quanto de quem estava fora. Até um princípio de incêndio aconteceu. Nos dias seguintes, centenas de pessoas voltaram ao lugar para protestar contra a violência policial da livre expressão de gênero e sexualidade. Um ano após o incidente, milhares de pessoas voltaram ao bar e fizeram a primeira marcha do Dia da Libertação, hoje conhecida como Parada do Orgulho LGBT+, que ocorre em todo o mundo, inclusive no Brasil. No ano de 2009, após a revolta de Stonewall, a polícia de Nova York pediu perdão pela repressão ocorrida em 1969. Hoje, a região onde o bar se localiza foi transformada em um monumento em homenagem aos direitos da luta pela diversidade de gênero e sexualidade. Dessa forma, nós temos aí a simbolização da luta do movimento em defesa dos direitos de gênero e sexualidade. Pessoal, vamos lá então para nossas atividades da semana 4, na nossa última semana do PET 3. Lembrando vocês que não é necessário copiar as perguntas no caderno, apenas responder. Questão 1, Enem 2010. Então, nessa questão aqui, leia com atenção os dois textos que seguem para refletir a questão que vai pedir para vocês. Na questão aí pede para vocês: a homofobia é a rejeição e menosprezo à orientação sexual do outro, e muitas vezes expressa-se sob a forma de comportamentos violentos. Os textos indicam que as condenações públicas, perseguições e assassinatos de homossexuais no país estão associados. Nessa questão aqui, busquem refletir os dois textos, entender o contexto que leva o caso da homofobia. Uma visão extrema conservadora, uma visão radical, marcada principalmente pelo preconceito, a descriminalização, a ideia do estereotipo que produz essa violência que é a homofobia. Então, busque entender aqui o contexto histórico que marca, principalmente a partir dessa visão conservadora, distorcer a realidade, que traz aqui em questão o olhar sobre o corpo e as formas recorrentes também de tabus e intolerâncias presentes em questão. Questão 2, Enem 2015. O reconhecimento da união homoafetiva levou o debate à esfera pública, dividindo opiniões. Apesar da grande repercussão gerada pela mídia, a população ainda não se faz suficiente esclarecida, confundindo o conceito de união estável com casamento. Apesar de ter sido legitimado pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, o reconhecimento da união homoafetiva é fruto do protagonismo dos movimentos sociais como um todo. As decisões em favor das minorias tomadas pelo Poder Judiciário foram possíveis pela organização desses grupos, ainda que não sejam assimilados por toda a população essas mudanças. Aqui nós estamos colocando um ponto importante, que é uma questão de legitimidade, que envolve a questão de garantia de uma lei. A lei existe, a união estável, desde o ano de 2011, ela é garantida no Estado. Porém, nós sabemos também que há grupos radicais, grupos aí que marcam a intolerância, que marcam ações violentas e homofóbicas, que vão contrário à garantia dessa lei. E a gente aqui também tem que discutir vários pontos. Primeiro quando a gente está falando de união estável, nós estamos falando de uma garantia de leis, nós estamos falando de uma garantia dentro do Estado. Não estamos falando aqui de algo relacionado à religião. Bem diferente da ideia de casamento religioso em questão. Ela ali vai garantir direitos básicos de um casal com uma união estável. Bem diferente aí se eles tivessem uma situação que não tinha ali uma documentação garantindo ali, por exemplo, uma guarda de um filho ou a questão de uma propriedade, uma herança de uma propriedade, por exemplo. Então, para refletirmos aqui, busquem entender esse conceito, esse contexto, dentro da legitimidade dessa lei, que é o ponto aqui central para refletirmos essa questão e chegarmos a uma alternativa correta. Por fim, nós temos aí uma proposta de leitura para reflexão no final, um trecho de algumas músicas que trazem reflexões sobre a questão de gênero e sexualidade. Dentro dessa proposta, após ouvir as músicas acima, faça uma tabela com os seguintes dados:
como homens e mulheres são representados ou representadas. Depois, vocês vão observar quais são suas ações, sentidos e comportamentos. Em sequência, vão colocar quais os verbos e adjetivos são usados para se referir a homens e mulheres. Em seguida, vão observar como as relações afetivas são representadas, como homens e mulheres se comportam nessas relações. E, por fim, quais comportamentos que as músicas estimulam e criticam. Então, podem fazer desse formato de tabela, ou até mesmo com uma produção textual, analisando as canções, refletindo cada ponto desse, para trazer essa leitura aqui proposta nessa questão. No final do material do PDF que eu compartilhei com vocês, vocês vão encontrar esse link, onde vocês vão enviar as questões do PET 3. Esse link também já foi compartilhado para vocês de outras maneiras, e será enviado novamente para vocês terem acesso para o envio das atividades. Assim, chegamos no final do PET 3. Assistam o vídeo que vai aparecer para vocês sobre a orientação do envio das atividades do PET 3. E também vai ter uma playlist aí para vocês sobre o PET Sociologia, com outros vídeos para ajudar vocês aí na resolução das atividades. É isso aí. Muito obrigado e até a próxima.